sou o Gustavo Leite, mais um Gustavo Leite da PFC História de SCP. Então, inscreva-se no canal, discutir e pode começar. Você provavelmente não sabe o que é a SCP Foundation, a fundação que pode fazer você fechar os olhos quando for dormir. A sigla SCP significa Segura Contae, que na tradução literalmente seria segurar, conter, proteger ou não passa de uma brincadeira levada muito a sério. Existe toda uma mitologia em volta do site, que tem como principal objetivo catalogar lugares, coisas e seres perigosos para a humanidade. O site pode ser acessado ao link profissional. Quando você vai na opção que não precisa ficar mais nas trevas e precisa de explicação para tudo. Quase 3.000 lugares, 300.000 coisas e seres. Além disso, tudo é perfeitamente classificado. Cada SCP pode ter uma atriz. Além disso, tudo é perfeitamente classificado. Cada SCP pode ter uma das 3 classificações. A primeira é safe, segura, que são lugares ou seres que foram contidos e não representam perigo. Quem pode ser SCP comportamento desconhecido, ou seja, ele pode ser perigoso ou não. Ele é imprevisível. O terceiro tipo são os SCPs que são totalmente perigosos para a humanidade. Eles têm que ter cuidado maior com tais SCPs, além da classificação das coisas chamadas TP, temos a classificação das pessoas. Além da classificação das coisas chamadas SCPs, temos a classificação das pessoas que têm contato com esse tipo de coisa. Temos a classe A classe é sendo que a classe C tem acesso a todos os SCPs. Classe D é uma classe dispensável. Um SCP aí, ó. E aí, ó, dentro o SCP mais famosos dos mais de em 2000 estão SCP 163, que é um ser humanoide com membros curtos, uma grande cabeça toda ensanguentada. Caso encontre ele, você deve sempre manter contato visual, pois caso esse contato seja perdido, ele irá te estrangular. Os SCPs muito famosos é o 049, que é outra criatura humanoide que pode matar apenas tocando na pessoa. Ela faz experiências com os corpos que deixou. Outros casos mais bizarros são o 62, que é uma mão fantasma de quase 1 metro de altura. É uma mão que ataca as pessoas que estão em seu sono, estão dormindo em uma cama infectada pelo O61. Algumas chegam até ser engraçadas, como a origem do Papai Noel com o SCP-1933. Ele é um homem que solta álcool em forma de fluidos corporais e presenteia pessoas na noite de 24 de dezembro com garrafa cheia de seus fluidos. Agora que já sabe tudo isso, vamos pra cá. Agora, os SCPs são como demônios tirando os bonzinhos. Engana-se
pensa que todos são iguais. Há uma sutil diferença. Saber, uns querem te matar, outros vão te escravizar. Pensam que todos os seres vivos são como um gado, ou mais canais vão literalmente lhe devorar. Em raras exceções são completamente indiferentes. Enquanto isso, uma minoria apenas desejam, no mais fundo do seu espírito, torturar toda a vida existente até que o último suspiro de vida se desvaie. Esses são os piores, ou mesmo com espécimes de hoje. Eu sou. O primeiro é o Seven Brits. Sim, eu sei que é famosinha, mas pouca gente conhece seu verdadeiro significado, que é fundamental para a história, que é o SCP-231. Como sempre digo, quem faz o terror não é o monstro, mas sim a vítima, que sofre ainda pior se as vítimas forem mulheres grávidas. A esperar de um descendente do rei Scarlet. Explico melhor. Reza a lenda que 7 esposas do rei Scarlet, do rei, né? Rei, vítimas de um antigo ritual satânico, terão seus ventres preenchidos com um filho do diabo. Um pior é o mais poderoso que os outros, cansado, grande dor e sofrimento, até o nascimento do sétimo, que será o Messias, que será responsável pelo fim do mundo. Há uma grande chance da SCP-682 tenha nascido assim. A SCP-682, a entidade fica em primeiro lugar por não só ser um SCP que cria outros SCPs mais perigosos, mas também pelo seu fático destino. É o método que usam para evitar esse destino, que, diga de passagem, também é terrível. Eram 7 por apenas uma mortal pelas suas crias, ou pela fundação na tentativa de evitar o mal emitente. E essa última passa pelos procedimentos 110 MOTAC todo dia, que consistem em tudo que é mais cruel do mundo, como estupro, para evitar o nascimento do sétimo filho. Todavia, há uma esperança, segundo os antigos registros. O Dom SCP-303 Euclideu. Por alguns momentos da sua vida, você já sentiu sendo observado, acompanhado com um pavor intenso, sem motivo algum aparente. Pior, com pensamentos depressivos, suicídios do nada, como se nada mais valesse a pena. Cuidado, humano, porque você pode ser uma vítima do SCP-303. O porteiro sobreviventes que viram a criatura relataram dela. Se aparenta com uma figura humanoide, de cor avermelhada e pele amaciada. A pele amaciada, sem mais nenhuma característica física ou sexual, do que uma boca que cobre mais da metade do seu rosto, com dentes semelhantes dos humanos,
completamente desproporcional, ela se materializa sempre atrás de portais ou qualquer meio parecido e fica ali por um tempo determinado até decidir ir embora. Acredito que ela seja limitada ou espaço, mesmo não completamente contida. É provável que seu limite de espaço nessa dimensão seja menor e causada por alguns outros receber da Fundação, ao não se saber qual mesmo. Assim, ainda devem estar de olho pelo risco de haver mais de um. Isso explica um susto de depressão e suicídio nos últimos anos. Como sobreviver? Nunca foi relatada uma ocorrência de agressão física por SCP. No entanto, ela não se deve ser subestimada. Caso sentir sua presença, apenas ignore, por isso vai passar. Se a ver, finge que não viu. Caso não, paralisará de medo, ao ponto de querer morrer, literalmente. Último aviso, não tente abrir a porta, faça qualquer coisa menos isso. Tophet, que é esse bicho aí, ó. SCP-089. Falando de demônios, vamos na Bíblia. A tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome de teu Deus. Era um ídolo, Deus pagão criado e adorado pelo povo amonitas e fenícios, uma etnia de Canaã, descendentes de uma das filhas de Ló, que sacrificavam seus filhos no fogo e fazia hóstias em volta da escultura de outra beleza. Para que tudo isso já é óbvio, essa estátua dourada com 3 metros humanoide, peça de touro, além do próprio Deus Moras, manifestado, e ele quer ser adorado novamente em século em século. A estátua fala em uma língua antiga, canaanita, de forma que ainda não se sabe como sobre suas palavras ela faz profecias de desastres que acontecem no futuro próximo, consequentemente morrendo muita gente inocente. Não se sabe se ela causar as catástrofes ou apenas promove ou prevê, mas estima-se que os fenômenos acontecem desde o século II AC. Século II AC. Como sobreviver? Para evitar ou amenizar os efeitos da SCP-89, ela precisa ser vigiada a todo momento por uma equipe especializada no caso para interpretar seus sinais. Após isso, deve ser feito o procedimento M8, que consiste em um voluntário do sexo feminino sacrificar seu filho ou filha entre 8 meses até 8 anos. O procedimento deve ser feito com diplomacia, a consciência por parte dos envolvidos, pois em momento algum deve forçar a mãe a tal ato, senão não é feito com isso em mente. Deve-se colocar a criança dentro da cavidade do tópico e acender assim
está feito. SCP-Bundeswehr, SCP-Osso, SCP-1048. Seguro não. Classificação objetivo QET. Resumo, isso não é brincadeira não. Temos ideia das capacidades totais do SCP-1048. Quem sabe quantas dessas coisas malditas estão por aí nesse momento? Se pudesse dizer alguma coisa para os agentes da fundação, eu diria: estava bom demais para ser verdade. Esse ursinho, apesar de parecer inofensivo e bonitinho, não se engane. Assim como o SCP-682, ele também odeia qualquer coisa que existe em suas propriedades anômalas. Estão longe de apenas segura. Uma faca afiada e sai correndo atrás de qualquer azarado por aí. Como Chuck, de alguma forma ainda não entendida, ele consegue controlar a matéria de sua volta e criar clones dele mesmo com as mesmas matérias absorvidas, e com tudo isso, uma personalidade manipuladora e violenta. Foi observado também que cada espécime tem poderes e propriedades únicas. Por exemplo, as suas réplicas mais famosas temos como exemplo SCP há um osso de pelúcia feito de orelhas humanas, ao qual sua principal capacidade é emitir sons muitíssimos altos, capaz até de matar quem chega perto. O SCP, um osso de pelúcia com um feto humano vivo dentro, que tirou de maneira mágica, ainda dentro do ventre da mãe. Só isso que eu digo. Um sim feito de metal, enferrujado, exatamente perigoso e imune a balas, responsável pela morte que muitos funcionários da fundação lembram ao exterminador do futuro. Como sobreviver? Simplesmente é simples. Se poder, corra e não para. Evite corredores e lugares fechados, para garantir nenhum ursinho para te dar um abraço, pois pode ser o último, pois acredite que ele possa se teletransportar ou criar réplica de si mesmo. Longe o jeito é ativar o modo Ronaldinho Gaúcho e sair driblando geral. Ele é pequeno e lento, então tenta a sorte de ser um craque do futebol. Atacar nunca é uma opção. Como um bom predador de pequeno porte, ele só ataca quando está acompanhado. Além de, claro, ele é mais inteligente que você. Então foi isso. Inscreva-se no canal desse seguinte. Obrigado. Gustavo Leite Top SCP.